E hoje a gente vai falar sobre um aspecto, sobre uma metáfora muito usada nos livros de Salmos, muito usado pelos salmistas, e que você certamente já deve ter ouvido, e que às vezes causa até um pouquinho de confusão, porque a gente fica sem entender direito o que significa. Já vou colocar minha Bíblia aqui do lado, pronto. Olá, Carol, boa noite. Vamos falar sobre o desejo, o prazer que o salmista tinha, o anseio que o salmista tinha de estar na presença do Pai, do Deus Criador. Do desejo, do anseio que o salmista tinha de estar em Sião, de estar na presença de Deus. Eu já começo com uma pergunta aqui. Quantas vezes você já teve vontade de estar num local que você se sentisse 100% seguro, livre de ameaças, livre de problemas, imune a doenças, um lugar que não faça muito calor, Amanda, e nem que faça muito frio? Quantas vezes a gente quis estar num lugar que era perfeito, tranquilo, sossegado? Pois o salmista ansiava por esse lugar, tinha sede e fome de estar nesse lugar. E esse lugar ele chama de Sião, local da morada de Deus. É isso que o salmista queria. Ele queria estar na presença do Criador. E nós vamos ver muitos salmos que falam sobre isso. Vamos começar aqui, ó. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos deixar a palavra de Deus falar. Salmo 84. Vamos começar pelo Salmo 84, dos versos de 1 a 5. Salmo 84, dos versos de 1 a 5. Diz assim, Amanda já aqui dividindo a tela para a gente, para você que está sem Bíblia. Fala assim, olha. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Olha o desejo que ele tem de estar na presença do Pai. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos. Meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Louvam-te sem cessar. Olha o verso 7. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Verso 10, muito conhecido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O salmista, ele tem prazer, ele tem um sonho, ele tem um desejo de estar na presença do Criador. Tem um outro salmo, Salmo 46. Esse salmo aqui é muito interessante. Salmo 46, ele é basicamente dividido em 3 partes, como a gente vai ver aqui. A primeira parte vai dos versos 1 até o verso 3. Olha o que diz, ó. Muito conhecido também, você deve saber de cor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Nesses 3 primeiros versos, a gente vê o salmista destaca a presença de Deus. Destaca a presença de Deus. Nos versos 4 ao verso 7, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o Monte Sião, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não vai ser abalada, porque Deus está ali. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Se nos 3 primeiros versos o salmista destaca a presença de Deus, dos versos 4 ao verso 7, ele destaca a proteção de Deus. E dos versos 8 em diante, fala: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim à guerra até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nos versos 1 a 3, ele fala da presença de Deus. Nos versos 4 a 7, da proteção de Deus. E nos versos 8 a 11, do poder de Deus. Para o salmista, não há nada mais espetacular, não há nada mais maravilhoso do que estar na presença do Senhor. Porque diante do Senhor, na presença do Senhor, ele tem proteção e Deus manifesta o seu poder, a sua bondade, o seu amor. Salmo 87. Salmo 87, versos de 1 a 3. Ele edificou a sua cidade sobre o Monte Santo. O Senhor ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Vamos mais um? Até para a gente debulhar um pouco essa história do Monte Sião. Salmo 122. Salmo 122. Muito conhecido também, muito usado aí nas igrejas. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Nunca esse verso foi tão atual, né? Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. O salmista, ele é encantado por estar na presença do Criador. Haviam 3 grandes peregrinações durante o ano, e não importa onde o israelita vivia, ele saía, não importa a distância, e vinham até Jerusalém para adorar. O Salmo 122 é um desses salmos de peregrinação que eram cantados enquanto os peregrinos se dirigiam até Jerusalém para se encontrar, vamos dizer assim, com o seu Criador. Não há nenhum lugar mais amedrontador, mas ao mesmo tempo confortador, acolhedor e seguro do que estar na presença do Criador. Vamos entender um pouquinho o que afinal era esse Monte Sião, porque Monte Sião, quando a gente fala de Monte Sião, ele tem um aspecto geográfico, tem um aspecto teológico. A Bíblia diz que Davi conquistou o Monte Sião. Está lá em 2 Samuel 5, 6 e 7, 1 Crônicas, capítulo 11. Davi conquista o Monte Sião. E ali ele já havia, né, a cidade de Jerusalém, e se torna a cidade de Davi. Ele estabelece a sua capital ali, no alto do Monte Sião, numa parte do Monte Sião, na verdade. 600 metros dali, mais ao norte, estava um outro monte, chamado de Monte Moriá. Vocês se lembram do Monte Moriá? Monte Moriá é onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Ali, no altar, quando Abraão estava para sacrificar Isaque, Deus aparece e diz, não, para. Jeová Jiré, né, o Senhor proverá. E tem um cordeiro, e aí o cordeiro é morto no lugar de Isaque. Mais uma analogia do Messias que viria no futuro para dar a vida por nós. Ali onde é o Monte Moriá, foi construído o templo. E como a cidade cresceu, se expandiu e praticamente emendou, então Monte Sião passou a ser conhecido como não só a cidade de Davi, mas também o lugar onde está o templo. Então tudo ali virou Monte Sião. Quando se fala em Monte Sião, você está falando da cidade, mas principalmente do templo onde Deus habita. O templo, vocês se lembram? Deus, quando ele se manifesta no deserto, quando o povo de Israel sai do Egito,
Ele se manifesta no Monte Sinai, outro monte. São muitos montes, né? Vocês separaram? Monte Sinai, Monte Sião, Monte Moriá, Monte do Calvário. E a gente podia falar só sobre os montes. Mas Deus se manifesta no Monte Sião e ele chega para Moisés e fala: Moisés, Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9. Faça um santuário, um tabernáculo, no meio do povo, que eu quero morar no meio de vocês. Deus se manifestava no monte, o monte tremia, luzes, trovões, terremotos, o povo assustado, e Deus fala assim: eu não quero ficar aqui no monte, eu quero morar no meio de vocês. E Moisés, então, constrói o tabernáculo, o santuário. O tempo passa, e Davi fica incomodado com aquilo, porque fala assim: nossa, eu moro num palácio, Deus mora numa tenda, eu quero construir um templo para o Senhor. E Davi não pode construir o templo, porque Deus fala que tinha muito sangue nas mãos e tal. Davi começa a juntar material para a construção do templo. E quem vai construir o templo é Salomão. E Salomão constrói o templo ali, onde a gente fala que é o Monte Moriá, onde foi o lugar que Abraão quase sacrificou Isaac. E que hoje, lá em Jerusalém, naquelas fotos que a gente vê de Jerusalém, vocês se lembram? A foto mais famosa de Jerusalém era daquela abóbada dourada. E a tradição diz que aquela abóbada dourada é construída em cima do lugar onde era o altar de sacrifício de Abraão, que quase sacrificou Isaac. E você sabe que para os judeus e para os cristãos, a gente crê no que a Bíblia fala, que foi Isaac que foi sacrificado. Mas não sei se vocês sabiam disso. Para os muçulmanos, não é Isaac, é Ismael, o outro filho de Abraão. Então, por isso que aquele monte é sagrado para todas as religiões. Para os judeus, para os cristãos e para os islâmicos. O fato é que Salomão constrói o templo, virou uma lenda, né? O templo de Salomão, diz que era um negócio absurdo. Os historiadores, né? A tradição diz que ele veio buscar coisa até aqui no Brasil, madeira aqui no Brasil, aqui na América. E esse templo foi destruído. Aliás, antes da gente falar da destruição do templo, quando o templo de Moisés é dedicado, Deus se manifesta, a glória do Senhor enche o templo. Enche o templo. Quando o templo de Salomão é dedicado, a glória do Senhor enche o templo. De novo. Mas esse templo é destruído, porque Nabucodonosor, a gente já estudou essa história lá de Daniel, vocês lembram? Nabucodonosor vem, destrói o templo, leva o pessoal lá cativo para a Babilônia. E esse templo depois ele é reconstruído por Esdras e Neemias. Só que os mais velhos olham para o templo e choram, porque falam, não, esse templo não tem nada a ver com o templo de Salomão. Aquele templo era muito glorioso, era muito maravilhoso. Esse templo aqui é muito fraco, é muito pobre, é muito simples. E eles choram, e aí o profeta fala algo que é simplesmente maravilhoso. Fala, vocês estão chorando porque as paredes lá eram mais bonitas? Vocês estão chorando porque lá tinha mais ouro? Vocês estão chorando porque lá tinha mais prata? Porque lá era mais grandioso? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. A glória desse templo será muito, mas muito maior do que a glória do templo anterior. E do que ele estava querendo dizer? O que ele estava se referindo? Que no segundo templo, chamado segundo templo, aquele que eles choraram porque acharam que era muito simples, por aquele templo, Jesus andaria. O próprio Deus, em forma humana, andaria naquele templo, mesmo não sendo tão belo quanto o templo de Salomão. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o que confere santidade para um local, o que dá glória para um local, não é a sua arquitetura, não é a sua grandeza, não é a sua riqueza, mas o que determina se um local é santo é a presença de Deus. É a presença do Senhor. É por isso que aquele segundo templo teria mais glória. É verdade que ele foi reformado por Herodes, também ficou muito bonito depois. Mas o que deu glória para aquele templo foi a presença de Jesus que andou por aquele chão, por aqueles locais. É isso que torna um local santo. Deus, ele não pode ser circunscrito, ele não pode ser preso num lugar fechado. Deus não pode ser restrito a um local geográfico.
Ele é muito maior do que qualquer local. Portanto, não são os locais que devem ser adorados, mas somente Deus deve ser adorado em qualquer local. O salmista acreditava que, como Deus se manifestou no templo, Deus habitava naquele templo, mas a verdade é que Deus habita em qualquer lugar que ele queira habitar. Hoje, muitos confundem o santuário daquela época com as igrejas. Mas as igrejas não cumprem o papel que aquele santuário cumpria, são diferentes. As igrejas hoje são um ajuntamento de adoradores. A gente vai falar isso num outro estudo. Mas Deus, ele se manifesta ali, assim como ele se manifesta aqui agora. Mesmo a gente estando virtualmente só e longe, né, geograficamente, mas nós estamos reunidos no nome do Senhor. E, portanto, a palavra dele diz que ele está aqui, e aqui agora, nós aqui somos igreja. Nós somos igreja aqui agora, nesse momento. E quando você se reúne na sua igreja, eu não sei qual que é a sua realidade, mas quando você se reúne na sua igreja, não importa se você vai numa igreja de 10 pessoas, ou numa igreja de 1.000 pessoas, ou de 10.000 pessoas, não importa. Deus pode estar ali também, ou pode nem estar. Quem é que diz para o Senhor onde ele vai estar e onde ele não vai estar? O Monte Sião era um símbolo da presença do Senhor, porque eles acreditavam que ele habitava naquele templo. E é por isso que eles queriam estar ali na presença do Senhor. Mas nós temos que entender o seguinte: Deus, ele é muito maior do que tudo isso. E é por isso que quando Nabucodonosor ele destrói o templo a primeira vez, a moral, a esperança dos israelitas, ela desaparece, dos judeus ela desaparece. Porque ela fala, se um pagão conseguiu destruir o local onde Deus habita, significa que Deus não está mais ali, Deus não está mais conosco. Mas a gente sabe hoje que Deus é muito maior do que tudo isso. É muito maior do que só um local circunscrito. Vamos ver alguns outros salmos que falam um pouquinho para expandir um pouco esse conceito. Salmo 48. Salmo 48, versos de 1 a 3. E aqui a gente vai tentar fazer um link com a nossa realidade. Diz assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria da terra toda. Como as alturas do Zafon é o Monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como a sua proteção. O salmista realmente cria que Deus estava ali presente no Monte Sião. E é ali que ele queria estar, é ali que ele queria permanecer. É ali que ele queria ficar. Salmo 99. Eu estou passando rápido, né? Porque depois você pode marcar e você pode ler com calma cada um deles. Salmo 99. Ele tem várias estrofes também aqui, ele usa a expressão santo muitas vezes, ele diz, o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra porque o Senhor está presente. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações, seja louvado o seu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade, fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. E aqui agora ele fala de Moisés e Arão. Olha, Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam e ele lhes respondia, porque Deus falava com Moisés e falava com Arão e falou com Samuel no templo, vocês se lembram? Falava-lhes da coluna de nuvem, eles obedeciam aos seus mandamentos, aos seus decretos que ele dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus, para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Eu gostaria de ler mais um salmo aqui, que é muito conhecido. Ele não fala especificamente sobre Sião, mas ele também é um salmo de peregrinação. E à medida que os peregrinos se encaminhavam até Jerusalém para adorar a Deus em Sião,
eles cantavam esse salmo, Salmo 121. Salmo 121. Eu sei que muita gente sabe esse salmo de cor também. Diz assim: eu gosto da versão mais antiga, quando fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu queria que vocês imaginassem isso daqui. O peregrino andando e olhando para as montanhas, aquele tanto de monte que tem ali, e dizendo, eu levo os meus olhos para os montes, de onde vai me vir o socorro? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o Salmo 121, ele é um upgrade de tudo que a gente viu, de tudo que os salmistas escreveram. Porque muita gente acha que Deus só está presente na igreja. Que Deus só ouve a sua oração na igreja. Que Deus só se manifesta na igreja. E que eu fico a semana inteira falando assim, nossa, eu preciso voltar para a igreja e tal. E, olha, e frequentar a igreja é ótimo, a gente vai falar sobre adoração aqui, e eu não estou falando que é ruim. O que eu estou só querendo destacar é que a gente não precisa necessariamente estar na igreja para estar na presença do Senhor. Eu não sei que dia que é o seu dia de culto, mas eu não preciso esperar o meu dia de culto para me sentir na presença do Senhor. Ah, é domingo, é no sábado, é na quarta, é na terça, na segunda. Não, então eu não vejo a hora de chegar aquele culto tal dia para eu ir até a igreja, porque lá eu vou me encontrar com Deus e lá eu vou orar. Olha o que diz o salmista. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro não é dos montes. Os pagãos acreditavam que os deuses habitavam nos montes. E é por isso que eles adoravam os montes. Adoravam o Monte Olimpo, adoravam os montes. Existem muitos montes sagrados. Mas ele diz, o meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o monte. Que é muito maior do que o monte, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem dele. O meu socorro vem do Pai, vem do Criador. Sião é um símbolo da presença de Deus, um lugar onde Deus cuida do seu povo, um lugar onde Deus protege, um lugar onde Deus está. E é claro que a gente tem que manter no coração um desejo ardente de estar na presença do Senhor. Mas eu te pergunto, aonde o Senhor está? Quando você se levanta pela manhã, você tem o desejo de estar na presença do Senhor? Ou você precisa esperar chegar até o Monte Sião para estar na presença do Senhor? Você tem essa sede, essa fome de falar, não, agora, antes de eu fazer qualquer coisa hoje, antes de eu sair para o meu trabalho, não, eu vou pegar a palavra, porque eu quero me encontrar com o Senhor. Eu preciso estar na presença do Senhor, porque quando eu estou em oração, e com a palavra do Senhor aberta, e lendo, e estudando, e ouvindo a voz de Deus, eu me sinto na presença do Senhor. Eu me sinto no Monte Sião. Eu me sinto diante dele. O que eu vejo muitas vezes, as pessoas querem terceirizar isso. Não, eu vou terceirizar isso para a minha igreja, eu vou terceirizar isso para o meu pastor, vou terceirizar isso para o irmão, que eu acho que é mais consagrado do que eu. Ai, ore por mim, ore por mim. Acho que não é errado você pedir para que as pessoas orem por você. Mas por que você mesmo não ora por você? Por que você mesmo não desenvolve uma rotina de oração? Nossa, eu acho fantástico quando alguém ora por mim. Eu acho excepcional. Mas de que adianta a pessoa orar por mim se eu mesmo não oro? Se eu mesmo não tenho uma vida de oração? Se eu mesmo não acredito nisso? A gente não precisa ir até Sião para estar na presença do Senhor. A gente não precisa subir um monte para estar na presença do Senhor. A gente, na verdade, não precisa ir para lugar nenhum para estar na presença do Senhor, porque o Senhor está aqui agora.
Está aí, na frente do seu computador, está junto com você aí. Isso é maravilhoso. Quando Jesus foi embora, ele falou assim, eu vou mandar um outro consolador, ele vai fazer, vocês vão fazer obras até maiores, ele vai fazer uma obra maior que a minha. Porque Jesus só podia estar em um lugar de cada vez. Mas pelo Espírito Santo, hoje ele pode estar em todos os lugares. Ele está aí com você agora, como está aqui comigo agora. E eu estou afirmando isso sem um pingo de prepotência e arrogância. Eu estou afirmando isso baseado no que a palavra do Senhor diz. Baseado na palavra do Senhor Jesus, que diz que quando a gente estivesse reunido, Ele estaria conosco. Que esse desejo de estar na presença dEle possa arder o nosso coração. Que essa devoção que o salmista tinha de querer estar na presença do Senhor, de querer caminhar centenas de quilômetros a pé, ou no lombo de um camelo, de um cavalo, ou seja, conforme eles caminhavam na época, só para estar em Sião, que a gente possa ter esse desejo de estar na presença de Deus todos os dias. Que de manhã a gente possa buscá-lo em oração, que durante o dia a gente fique ligado a Ele em oração. Que através das nossas atitudes, das nossas palavras, das interações que a gente tiver com as pessoas, que o Senhor possa estar presente. E quando a gente fizer um ato de bondade para alguém, a gente possa sentir a presença de Deus. Quando alguém fizer algo de bom para a gente, que a gente possa sentir a presença do Senhor. Sentir que a gente está diante dEle. E antes que alguém me entenda mal aqui, eu não estou falando que não tem que ir na igreja, muito pelo contrário, a gente vai falar isso quando a gente fala sobre adoração. Não é isso. Mas não terceirize isso para a igreja. Que o Monte Sião seja a sua casa. Que o Monte Sião seja o seu lar. Que você entenda que Deus habita na sua casa. Muita gente quer ir até a casa do Senhor. E como é bom ir na casa do Senhor, não é? Lá a gente tem música boa, tem mensagens boas, a gente põe uma roupinha melhor, a gente caminha, vai até lá, é legal. Mas eu te desafio hoje a convidar o Senhor para ir na sua casa. Eu te convido para convidar, eu te desafio a convidar o Senhor para habitar na sua casa. Abrir a intimidade da sua casa para Deus. Que Ele habite no seu quarto, que Ele habite na sua sala de televisão, que Ele habite no lugar onde está o seu computador, que o Senhor esteja na sua cozinha, que o Senhor esteja com você dentro da sua casa, na intimidade da sua casa, que Ele faça parte da sua vida e que você tenha a certeza de que você anda diante do Criador do Universo, que além de ser o Criador do Universo, também é meu Pai, também é seu Pai, é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Que esse desejo de estar na presença de Deus possa arder no nosso coração e que a gente possa viver baseado nessa certeza de que o Senhor está conosco. Amanda, essa é a hora que todo mundo fala aqui. É isso aí, gente. Quem quiser falar, pode abrir o microfone aí e fazer suas considerações. Agora é a nossa hora. Boa noite a todos. Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala de estar na presença de Deus, que eu ouvi uma vez de uma pregadora, e ela falou isso, e depois fiquei muito pensativa, que ela falou o seguinte: as pessoas se preocupam muito com quanto tempo, ai, não estou passando tempo com Deus, ai, não estou tirando tempo para encontrar Deus, ai, meu devocional está muito rápido, nossa. Isso não deveria ser uma preocupação se ele estivesse com você o tempo todo. Que a gente tem essa mania de achar que agora eu já tive meu momento com Deus, agora eu vou viver minha vida, vou lá trabalhar, cuidar dos meus filhos, da casa, etc. Hoje eu fui à igreja, agora eu posso viver uma semana, como se eu me abasteci, agora eu posso viver uma semana sem ir à presença de Deus. E se nós estivéssemos ininterruptamente na presença de Deus, esses momentos aconteceriam de forma comemorativa, vamos dizer, né? Mas não como uma necessidade, o cumprimento de uma obrigação. Então, eu achei muito interessante isso da gente estar permanentemente na presença de Deus. Era só esse comentário. Isso é muito... Desculpa, isso é muito legal. Isso é muito legal, porque vocês lembram que num estudo que a gente fez anteriormente, a gente falou que quem é o templo do Espírito agora?
Quem é o tabernáculo? A gente até usou uma passagem de Jeremias que dizia que agora as tábuas não estavam mais no templo, mas as tábuas estavam no coração. Nós somos a arca, nós somos o templo do Espírito, portanto, nós devemos levar a presença de Deus onde a gente for. Você imagina a responsabilidade que é isso. Desculpa, alguém estava falando aí. Então, sobre isso de levar a palavra do Senhor, né? E o que Carol falou também, complementa o que eu vou falar, porque se a gente não busca, eu li no livro de Ellen White uma vez, logo quando eu me batizei, porque até hoje, né, faz pouco tempo, e eu fico naquela busca, assim, meu Deus, eu quero saber mais, cada coisa que eu descubro, cada estudo desse, às vezes eu falo com Carol e tudo mais, alguma dúvida, e se isso não for logo, na minha opinião, né, logo quando a gente acorda, é o que eu li no livro, assim que a gente acorda, se a gente não busca logo a presença de Deus, a gente começa a terceirizar isso de fato, né? E a gente fica fazendo outra coisa. Então, assim, hoje eu posso dizer com convicção, né, que falando de mim, que isso é uma coisa natural. A primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho é agradecer e já me preparar para fazer meu devocional, como eu acordo cedo antes do nosso grupo de oração, eu tenho meu momento, vou para a academia, mas já volto correndo, porque eu sei que naquela hora eu tenho um encontro com as meninas, entendeu? Então, assim, o tempo, às vezes, a gente demora mais um pouquinho, às vezes é mais rápido, então isso é uma coisa que é natural, né? E quando a gente pega o hábito de agradecer diariamente, a gente faz isso e nem percebe. Tipo, isso faz parte da nossa vida, é acordar, é agradecer. E também outra coisa, tem várias pessoas, né? Que eu não tenho rede social, mas quando eu tinha, eu via que as pessoas postavam no dia do culto, dia de agradecer, dia disso, dia daquilo, mas todo dia é dia de agradecer, né? Todo dia é dia de fazer isso. E realmente, às vezes as pessoas têm essa sensação que eu vou na igreja no final de semana porque isso vai me abençoar o resto da semana. Então, tipo, eu tô com a bateria cheia pro resto da semana, né? Aí vai chegando no final de semana, vai descarregando, aí tem que carregar novamente. E, na verdade, essa busca para encher a nossa bateria é diária, porque quando a gente faz isso, sempre que acontece uma coisa boa ou ruim, a gente vê, eita, tem Deus aqui. Tanto na coisa boa como na coisa ruim, né? Porque a gente busca isso diariamente. Oi, gente. Oi, Karina. Noite. Gente, essa palavra falou muito comigo, porque eu tenho refletido muito sobre isso. Até o que eu falei no grupo de oração essa semana foi sobre isso, né? Que era buscar direto na fonte, ir até Deus, né? E não ficar terceirizando realmente você só receber de outras pessoas, mas ter o seu momento de oração e tudo mais. E isso tem falado muito comigo, porque eu sou uma pessoa que geralmente eu sou um pouco ansiosa sobre as coisas, mas eu percebo que quando eu tô mais dedicada assim nessa busca diária a realmente entregar as coisas para Deus, e a gente vai criando esse hábito, eu vou aprendendo a descansar também na presença dele, sabe? Então, isso é uma coisa que se tornou muito importante para mim e que eu tenho tentado praticar diariamente, até para como eu posso falar? Para afirmar essa minha confiança em Deus, sabe? E estar na presença dele e realmente confiar que as coisas, que ele é dono de todas as coisas, né? Ele fez um monte, como está escrito aqui lá no Salmo, né? Ele fez o céu, fez a terra, então é isso. Eu estou aqui, estou agradecendo, estou confiando, estou caminhando junto com ele todos os momentos da minha vida, né? Então, isso tem sido bem importante para mim. É isso. Alguém mais gostaria de compartilhar? A Deise está super com cara que ela quer falar. Não? Você sabe, Amanda, uma vez eu ouvi você contando uma história de que você acha que foi numa farmácia e a pessoa te atendeu mal lá. Uma vez também eu escutei a Carol falando que o Roberto estava, acho que num restaurante, não sei, e o garçom tratou mal, né? E quando as pessoas tratam mal a gente tem vontade de responder, a gente tem vontade de, né? Mas, Karina, se a gente tem esse senso que você colocou agora, de que a gente está na presença do Senhor, que Ele é realidade na nossa vida, se a gente tem esse senso de que eu levo a presença do Senhor nos lugares que eu vou, a gente repensa as nossas reações. Eu lembro que a Amanda, quando contou a história da farmácia, ela falou, eu tive vontade de falar horrores pro cara, mas aí eu lembrei que eu era crente, acho que foi essa expressão que ela usou. E
E não falei, né? E não falei, eu segurei. E é mais ou menos isso, sabe? Ajuda a gente a se manter, ajuda a gente a não se arrepender depois de falar alguma coisa que a gente não queria ter falado. Então, é difícil, porque a gente não é fácil, nós somos pessoas complicadas, a Carol está colocando vigiar é uma vigiar, é sempre, né? Mas conforta muito também a gente saber que a gente anda na presença do Senhor, que o Senhor está conosco. Tanto quando alguém nos ofende, tanto quando eu quero ofender alguém, ou tanto quando eu me sinto numa situação assim, ameaçadora. É muito confortante saber que Deus está conosco em todos os momentos. E a gente tem que tornar isso uma realidade. Não pode ser um negócio assim que, então eu vou em tal lugar e lá, somente lá, Deus vai se manifestar. Não. Deus se manifesta aqui agora, se manifesta nas pequenas coisas, em todos os momentos. Logo quando você começou a compartilhar a palavra, no primeiro salmo, lá no final, falava, né, sobre confiar no Senhor. E a capinha do meu celular, o meu caderno, é essa frase, baseada em Jeremias 39:18. E é interessante que quando as dificuldades vêm, eu lembro da minha capinha do celular. Eu falei, ela não está ali para enfeite, ela está ali para eu viver experiências com Deus sobre isso. Eu não posso dizer para as pessoas, né? Porque ultimamente eu tenho feito isso quando as pessoas pedem oração. Eu declaro Jeremias 39:18 sobre a vida da pessoa. Eu falo assim, você vai andar com Deus, você vai confiar nele, você vai depositar a sua ansiedade, seu problema diante dele. E é muito lindo quando você ministra na vida dos outros, né? Deus age. Eu participei do retiro da minha igreja, sexta, sábado e domingo, assim, uma coisa muito intensa, e eu saí de lá com isso na minha cabeça. Eu falei, cara, Deus faz. Deus faz. É essa frase que eu resumi meu final de semana no retiro da igreja. E só que segunda-feira eu voltei para minha casa com os meus problemas, com os meus BOs. Eu vi Deus agindo poderosamente o final de semana inteiro. Mas e aí? Como que eu sou, né? Quando ninguém está vendo? E eu acho o Salmo 121 lindo. Vou dormir ouvindo ele no Repete, no Spotify hoje. E outra coisa que eu queria falar, né? Deus é bom, né? É sempre bom lembrar que Deus está aqui, mesmo sendo online, né? E ele falou, né? E que a gente se ligue para a gente se corrigir, porque a palavra ela é uma só, mas ela vem ao encontro do nosso coração, a porção ali para cada um. E essa questão de realmente assim tirar tempo a sós com Deus é importante. A fala da Carol, né, falando que a gente sempre está consciente, né, da presença do Senhor e relacionamento com Deus. Eu já tive experiências absurdas com Deus enquanto eu lavava a louça. E eu não sou muito fã de lavar louça, assim, de cuidados da casa. Eu sou muito assim de trabalhar fora. Mas eu tenho vivido um tempo ordinário, eu não estou trabalhando, eu fico em casa, e ver Deus nos detalhes, assim. Eu varrer minha casa, eu passar um aspirador de pó, eu falei, caramba, como tá limpinho. E eu lembrar que o Espírito Santo não gosta de bagunça, não gosta de coisa fora do lugar, né? Que Deus é um Deus de ordem, né? Um Deus de ordem, de organização. Como é que é aquele verso? Ordem e decência. Ordem e decência. Eu lembro muito uma tia minha que ela sempre falava isso. Nós temos que fazer as coisas com ordem e decência, porque isso é bíblico. E o que mais que eu ia falar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Que aí deixa eu ver como é que a gente está de horário. 19h38. Não? Então tá. Vamos lá. Nosso encontro, mesmo link, né, do Meet, daqui a 15 dias. Esse no caso, já... Esse mês agora não vai ter mais, né? Só agora no mês que vem, no dia 2 de maio. Isso, 2 de maio. Nesse mesmo horário, 7 horas da noite. E... Wesley, você quer falar mais alguma coisa? Não, queria agradecer a presença de vocês. Eu vi aqui rapidamente, eu não sei se ela está aqui ainda, porque aqui no meu negócio aparece, desaparece. Queria mandar aí um grande abraço para a Beth, mãe da Carol. A Beth é minha madrinha de casamento. Poucos sabem disso.
né? Muito feliz de vê-la aqui. E cada vez que... Gente, por isso que é tão elegante para tudo. Ninguém se mexe, ninguém respira. Eu ficava olhando e falei assim, gente, que senhora elegante. Arte importante. Ela tem arte importante. E ela é importante Agora sabemos mesmo. a beleza toda da Carol. E ela é importante mesmo. E assim, e quando eu olho para a Beth, assim, realmente, eu vejo a glória de Deus também. Porque ali ele também se manifestou, né? Por tudo que ela já passou, por tudo que ela já viveu, pelas provas que ela já vivenciou, e ela continua aí firme e forte, né? Com 2 filhas, assim, incríveis. Então, assim, a gente vê a glória de Deus quando a gente quer enxergar. Quando a gente procura, a gente vê nas pequenas coisas, a gente vê nas grandes coisas, e tudo isso depende de quanto nós andamos na presença dele. E hoje nós falamos de adoração individual. Tem o papel da adoração coletiva. E nós vamos falar sobre a adoração coletiva. Mas hoje está falando sobre a adoração individual, que a gente tem que desenvolver muito isso. Porque isso faz bem para a gente, faz bem para os outros. E quando a gente vê a bênção de Deus na vida de outras pessoas, a gente também é abençoado. Eu quero agradecer o Wesley pelas palavras, ele sabe que mora em nossos corações, né? Meu, das minhas meninas, e o Alípio, e a gente tem uma amizade aí de longa data. Verdade. E não é nem amigo, já é família, né? É assim que a gente se considera. E realmente Deus tem feito maravilhas em minha vida, já fez e continua fazendo. Até recentemente eu fiz uma cirurgia que assusta a todos, inclusive a mim, quando do diagnóstico, mas eu fui tomado por uma paz tão grande, e é óbvio, orando, pedindo a Deus que tudo caminhasse da melhor forma possível. E eu me lembro bem que eu estava no corredor, né, naquela maca, indo para a sala de cirurgia. Eu falava, meu Deus, como eu estou calma. Que é isso? Eu nem sabia se eu ia sair de lá ainda respirando, mas eu fui tomada de uma tranquilidade. E aí depois apaguei, foram 12 horas, né, a cirurgia. E coitada das minhas meninas, e o Alipe, minha irmã lá fora, todos angustiados, porque não é fácil aguardar 12 horas alguém que, nossa, não queria estar no lugar deles, não. Eu mesma, aquele dia para mim não existiu, não vi nada, só sei que eu acordei na UTI, elas lá ao meu redor, todo mundo feliz, porque eu estava bem. E a recuperação foi realmente uma bênção. Então, Deus é tudo. Eu abro o olho de manhã falando com Deus. Eu falo, não, será que eu estava dormindo, já orando? Porque toda manhã eu abro o olho, eu já estou agradecendo, pedindo bênçãos. E é isso. Wesley, um grande abraço. Amém, viu? amém. Então é isso, gente. Eu vou fazer a oração de encerramento. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, por esse tempo de estudo, apresentar diante do teu altar, em especial a vida do Wesley. Pedimos ao Senhor que o Senhor derrame em porção dobrada sobre a vida dele. Muito obrigada, Pai, pelo coração dele doador e poder estar aqui conosco compartilhando a palavra. Que o nosso coração seja terra fértil para tudo que a gente ouviu hoje, que a gente possa ter experiências contigo, Senhor, seja aqui no nosso estudo, no nosso individual com o Senhor, nas nossas casas, com os nossos amigos. Senhor, o Senhor tem liberdade. Nos ajuda a permanecer, ficarmos firmes no Senhor, que a gente, como o Wesley falou, não terceirize. Muito obrigada, Jesus, pela tua presença, pela tua proteção, pelo poder que o Senhor manifesta em nós, através de nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Que, assim como a passagem que o Wesley falou, né, que o Senhor queria morar no meio de nós, que o Senhor possa se manifestar, Senhor. Nós possamos nos sentir fortalecidos no Senhor e que nós possamos ser instrumentos para fortalecer o nosso próximo, Pai. Nós possamos dormir em paz, em tranquilidade. Apresentamos a nossa noite, os dias que estão por vir, Senhor. Queremos declarar a tua soberania, o teu poder. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigado por todo o teu cuidado conosco, por todo o zelo. Nós te amamos, Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Gente, boa noite. Prazer estar com vocês de novo. Até a próxima. Tchau, tchau.